essa mesma missão que nessa última conferência de Aparecida, nos foi pedido essa evangelização a partir de dentro. Um estado de missão da igreja não só para fora, mas também para dentro. Para evangelizar aqueles que receberam o batismo, mas não sabem nem para que receberam o batismo. Daí fica difícil realizar comunhão com os diferentes se eu não sei quem eu sou. Fica difícil estabelecer e acolher a diferença dos outros sem que eu saiba quem eu sou. E assim como nós recebemos uma carteira de identidade civil, e todo lugar onde eu vou eu apresento essa carteira de identidade, o nosso batismo se transforma na nossa identidade. O sacramento do batismo é o que faz de mim e de você filhos de Deus. Não é só uma celebração social para que a criança volte a dormir em paz, ou volte a dormir com os olhos fechados, ou tenha um padrinho, escolha um padrinho que é bom para dar presente, não é? Não, padre, mas todo mundo já sabe disso. Engano seu. Cada vez eu me convenço mais que a evangelização necessária para os tempos de hoje é a evangelização que tenha coragem de anunciar o óbvio. É a evangelização que tenha coragem de voltar à autoridade, de anunciar que Deus é amor, que nós somos pecadores, que nós somos salvos, que existe uma experiência do Espírito Santo. Uma evangelização que tenha coragem de anunciar o querigma. Que tenha a coragem de fazer o que Paulo fez nessa primeira comunidade. Uma coisa tão elementar. A própria fórmula do batismo já nos diz, quando o sacerdote ou quando o diácono vai batizar, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E esse povo aqui já tinha experimentado o batismo de conversão, o batismo de João, mas não tinha ainda experimentado a efusão do Espírito Santo. Daí que simpáticos ou antipáticos, todos os cristãos, de uma forma ou de outra, eles são carismáticos. E aqui eu não estou dizendo que todo cristão é da renovação carismática, mas não existe cristão batizado que não faça a experiência do Espírito Santo. Não existe uma fórmula de batismo, eu te batizo em nome do Pai e do Filho, amém. Não. A fórmula completa é, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. O que nos dá a certeza de que todos nós estamos abertos à experiência desse Espírito Santo. Que foi a experiência que essa primeira comunidade viveu. De por ignorância receber um batismo que deixava de lado o Espírito Santo. Mas isso é coisa lá de antigamente, né? Não. Tem muita gente batizada, fechada ainda à ação do Espírito. Como que esquartejando a Santíssima Trindade, numa atitude ignorante de não experimentar o Espírito Santo, de não fazer a experiência completa desse sacramento. Nessa semana que nos prepara para a solenidade de Pentecostes, resgatar essa dimensão, e aí para os teólogos, essa dimensão pneumática, e para nós que somos mais simples, não é? Essa dimensão do Espírito é muito importante. Porque qualquer batizado que renuncie uma experiência do Espírito já está em crise de identidade. Por isso que simpáticos ou antipáticos ao Espírito, todos nós somos carismáticos. Todos nós fomos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A solenidade de Pentecostes, nesse próximo final de semana, atualiza em nós essa experiência do Espírito. Então estejamos abertos, irmãos. E por mais elementar que seja, é necessário que hoje nós possamos dizer da experiência do Espírito.
É necessário que hoje nós possamos anunciar aos batizados essas realidades elementares da fé. Semana passada, eu cheguei essa semana, porque semana passada eu estava numa peregrinação com um grupo de 80 pessoas na Terra Santa. E eles me fizeram prometer que nessa missa de segunda-feira eu tinha que falar deles. Mas é muito propício que eu fale deles, porque nesse grupo de 80 pessoas dessa peregrinação na Terra Santa, existiam pessoas que nunca haviam escutado falar do batismo no Espírito Santo. Existiam pessoas que nunca tinham estado num grupo de oração. Existiam pessoas que não conheciam as Sagradas Escrituras e estavam fazendo uma peregrinação na Terra Santa. Pessoas sacramentadas pelo batismo, mas que não haviam sido evangelizadas. Ou seja, essa é uma realidade da nossa igreja. E o que nós vamos fazer? Cruzar os nossos braços? Nos doutorarmos numa teologia tão alta, que só alcance os intelectuais, mas que não seja capaz de estabelecer o fundamento da nossa fé? Cristãos que não saibam fazer o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e o significado disso? Construir o edifício da fé não tira de nós o dever de começar de baixo, do fundamento. Por isso, cada vez é mais necessário que a catequese, que a formação para os cristãos comece dentro de casa. Não estou excluindo a obrigação dos padres da igreja, das comunidades, dos membros que evangelizam, mas um pai e uma mãe precisa se comprometer. Quando vai lá e apresenta seu filho, e o seu filho foi batizado na fé que o pai e a mãe professaram, porque só depois ele vai confirmar no sacramento da crisma, ele vai tomar posse desse sacramento, ele vai verbalizar que agora ele, porque antes ele foi batizado na fé dos pais, que se comprometeram a educar essa criança na fé cristã, e muitos acabam se comprometendo e esquecendo do compromisso que fizeram. Porque essas pessoas que hoje são batizadas, mas não sabem sobre a sua fé, é consequência de pai e mãe que prometeu que ia educar o filho na fé cristã e depois esqueceu. E esse compromisso não foi assumido com o padre, esse compromisso foi assumido com Deus. Todas as vezes que um pai e uma mãe se aproximam da pia batismal, pedindo o sacramento do batismo para os seus filhos, faz esse compromisso. Vocês querem educar o filho de vocês na fé católica? Sim, queremos. Sim, prometemos. Adultos hoje, que não sabem dizer da sua fé, é resultado de uma família que se descomprometeu em ensinar o fundamento da fé. Nós precisamos, e de uma forma especial nós, Canção Nova, voltarmos à coragem de evangelizar com os conteúdos fundamentais da fé. Nós precisamos voltar à simplicidade de quem anuncia um Deus que é amor, que morreu por nós. A anunciar um Espírito Santo que transforma as nossas vidas por meio dessa experiência. Nós precisamos voltar a ter a coragem de falar de forma simples. Porque o nosso povo, ele é simples. Que Deus nos conceda nessa semana a graça de, renovando a experiência do nosso batismo, termos a coragem de evangelizar a partir dos conteúdos fundamentais da nossa fé. E aqui eu não estou contrário a nenhuma experiência mais profunda de estudo teológica da fé, não. Mas não dá para construir o telhado de uma casa se antes eu não coloco o fundamento. E o que está faltando para as nossas famílias é justamente o fundamento da fé.
Depois a gente constrói quantos andares a gente quiser e atinge as alturas. Mas para atingir as alturas é preciso ter um fundamento sólido. Que nessa semana de oração pelos cristãos, nós tenhamos a coragem de resgatar aquilo que é o mais simples e fundamental da nossa fé. Nesse tempo de preparação para o Pentecostes, se prepara bem quem reconhece que é cristão. E é cristão em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.